Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Comigo tudo bem, graças a Deus. Convido a vocês que não estão inscritos para inscrever-se no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar aí o like, tá pessoal? Eu tô com esse tapete aqui que eu fiz e anotei de maneira bem simples, até não anotei nos meus cadernos, eu não tinha gráfico, tive que copiar de fotos aqui com bastante dificuldade, é uma encomenda, né? Eu tinha feito ele e deixei as anotações assim, ó. Por isso que eu não fiz vídeo aula. Mas como eu tô fazendo a toalha buquê de girassóis e me sobrou um tempinho hoje de noite, né? Que eu não tô trabalhando na toalha agora de noite, isso aqui já estava anotado. Eu vou passar para vocês, essa vai ser uma vídeo aula diferente, porque eu não vou mostrar como faz quadradinho nem ponto alto. Eu vou só ditar para vocês as carreiras e mostrar para vocês o trabalho. Porque eu achei muito bonito, ele é uma rosa só. Eu fiz no fio 6 com agulha 4. Tá meio amassado aí, mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês todo ele. Deu 1,10 m por 80 de largura. Por 80 de largura. Ele tá meio mal dobrado ali no canto, mas depois eu posto a foto dele inteiro na foto de capa, tá, pessoal? É um tapete pequeno, largo, muito bonito. E o nome desse tapete é tapete Sandra Rosa Madalena. Tapete Sandra Rosa Madalena. Então eu vou passar para vocês. Eu comecei até anotando nesse caderno, depois segui nas folhas atrás aqui. Não passei a limpo nada, mas como ele é muito bonito, eu não podia deixar de passar para vocês. Então rapidamente eu vou passar essas... São 80 carreiras e mais o bico. O bico eu vou deixar para vocês fazerem por conta própria, porque é um bico bem simplesinho. Cada um faz como quer. Quer fazer um bico maior, pode fazer. Aqui eu fiz em toda a volta, depois dele pronto, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de quadradinho. Já vou falar para vocês agora, para não falar depois, pessoal. Aqui eu coloquei 3 pontos baixos em cada espaço e nenhum sobre o ponto alto. Só os 3 ali, 3 ali. Depois no cantinho eu coloquei 2 pontos, no cantinho eu coloquei 2 pontos baixos e 2 correntinhas e 2 pontos baixos, de novo, para fazer como é que eu vou dizer, o leque do canto, no caso, né, para depois fazer o leque do canto. Só coloquei ali 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos para fazer a voltinha e segui fazendo os 3 pontos baixos em cada um. E fiz uns leque aqui com um picô na ponta, falhando aqui um quadradinho, ó, fiz o leque, pulei esse aqui, fiz um ponto baixo aqui, pulei esse, outro leque aqui, leque de 3 pontos altos, mas isso é critério de cada um. Ponto baixo, né, no meio aqui, falha um quadradinho, senão ele fica muito embolado, não dá certo, tem que falhar um, porque os quadradinhos são de 2 correntinhas e pulando 2 pontos baixos aqui, né, prende num, pula 2 e prende no terceiro. Sempre 2 embaixo, 2 em cima. Esses são os quadradinhos que eu já ensinei para vocês, né? Aqui, no caso, os pontos altos, aqui, por exemplo, é 4 pontos altos. Um é o que vai sobre aquele ali e sempre vai 2 nos espaços. Isso já ensinei também. Sempre que tem pontos altos e tem um quadradinho, o espaço dentro vai 2 pontos e os outros vão ponto sobre ponto. Aqui, no caso, ó, um ponto alto sobre esse, 2 dentro, um sobre esse, 2 dentro. Isso eu tô explicando para quem não fez trabalhos comigo, porque eu não vou ensinar a fazer isso aqui, porque quem sabe fazer crochê, sabe fazer ponto alto e quadradinho, né? Só tô explicando os detalhes, pessoal. Eu agradeço a vocês pela paciência que vocês estão tendo comigo, né? Porque eu tenho tido muitas encomendas e bastante dificuldade para fazer as videoaulas. Por isso eu quero aproveitar essa aqui, vou fazer só ditando para vocês. Olha aí tudo que eu tive que usar para conseguir fazer, porque gráfico não tenho. E nem achei gráfico, só diferente, igual não. Então, pessoal, vamos começar assim, ó. Façam aí 139 correntinhas e pega na oitava, porque ela já começa com quadradinhos, né? A primeira carreira são 45 quadradinhos, que é essa carreira aqui, ó. A outra, aqui é a volta do bico. Aqui são 45 quadradinhos. Então, pega na oitava, já faz o primeiro quadradinho e segue fazendo. A segunda carreira, a carreira número 2, ó, só tem esses 4 pontos altos, então é quadradinhos. Vou ditar aqui para vocês, ó. Carreira número 2, 21 quadradinhos, 4 pontos altos e 23 quadradinhos.
que é essa aqui, ó, onde tem esses 4 pontos altos e segue só quadradinho. São 21 no começo, 23 no final. A carreira número 3 começa com 22 quadradinhos, 7 pontos, 10 quadradinhos, 7 pontos e 9 quadradinhos para terminar a carreira. Que é essa aqui. Deixa eu só destapar um pouquinho aqui, para vocês verem aqui, ó. Ela começa aqui com 22 pontos, 22 quadradinhos, 7 pontos. Mas tô confundindo. Carreira 1, carreira 2, carreira 3. Essa é a carreira 3. A carreira 3, ela começa daqui, ela começa aqui, ó. Vem até aqui, ó. 22 quadradinhos, 7 pontos. 10 quadradinhos, 7 pontos e 9 quadradinhos, termina a carreira número 3. A número 4 começa com 9 quadradinhos, 4 pontos, 12 quadradinhos, 7 pontos, 4 quadradinhos, 7 pontos de novo e 15 quadradinhos aqui até o final. Não aparece todo, né? Que eu não consigo fazer. Deixa eu botar um pouquinho mais pra cá, pra ver se a gente consegue pegar toda a parte do tapete. É, aqui depois dos 4 pontos altos. Deixa eu ver aqui, 7 pontos altos, 15 quadradinhos. A carreira número 5 é assim, carreira 1... começa desse lado, a 2 do outro lado, a 3, a 4 do outro lado, a número 5 é essa aqui, ó. Carreira número 5 tem 15 quadradinhos, 4 pontos altos, 2 quadradinhos, 4 pontos altos e 2 quadradinhos de novo, 7 pontos altos, 6 quadradinhos, 10 pontos altos, 2 quadradinhos, e 10 pontos altos e 9 quadradinhos. Aí vem a carreira número 6, que começa com 8 quadradinhos. Agora, eu já mostrei pra vocês ali, agora eu vou ficar ditando por aqui, tá, pessoal? Então, a número 6 começa com 8 quadradinhos, 19 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos e 10 pontos, 18 quadradinhos. A número 7 começa com 17 quadradinhos, 7 pontos, 4 quadradinhos e 7 pontos, 1 quadradinho, 31 pontos, 9 quadradinhos. Carreira número 8 começa com 8 quadradinhos, 46 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 9 quadradinhos e 4 pontos, 6 quadradinhos. Carreira número 9 começa com 5 quadradinhos, 4 pontos e 1 quadradinho, 4 pontos, 3 quadradinhos, 7 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho e 7 pontos, 1 quadradinho igual 2 vezes. Aí repete 7, 1 e 7, 1. E depois 10 pontos e 8 quadradinhos para terminar a carreira. Carreira número 10 começa com 8 quadradinhos também. Ali tem mais outra lá que começa com 8, né? Não é todas. Carreira número 10, 8 quadradinhos, 10 pontos e 1 quadradinho. 7 pontos e 1 quadradinho, 2 vezes iguais. Aqui é 7, 1, 7, 1. Lá na outra era 7, 1 também ali, né? 16 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 2 quadradinhos e 4 pontos, 3 quadradinhos. Depois vem 10 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos e 4 quadradinhos para terminar a carreira. Agora, deixa eu localizar onde é que tá a carreira número 11. Que aqui eu fui anotando nos cantos aqui, porque eu nem sabia se eu ia conseguir anotar tudo. Aqui tá a número 11. A número 11 começa 3 quadradinhos, 7 pontos, 12 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho e 4 pontos, 2 quadradinhos. 13 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho e 13 pontos, 8 quadradinhos. A número 12 começa com 8 quadradinhos. 13 pontos e 1 quadradinho, que eu botei ali pra cima, ó.
um quadradinho depois dos 13 pontos. Depois vem 4 pontos, um quadradinho, 10 pontos, um quadradinho, 13 pontos, um quadradinho, 4 pontos, 2 quadradinhos, 19 pontos, 7 quadradinhos e 4 pontos, 4 quadradinhos para terminar a carreira. Carreira número 13. Começa com 4 quadradinhos, 7 pontos, um quadradinho, 4 pontos, 6 quadradinhos, 4 pontos, um quadradinho, 7 pontos, 3 quadradinhos, 4 pontos, um quadradinho, 10 pontos, um quadradinho, 4 pontos, 3 quadradinhos e 16 pontos e 9 quadradinhos para terminar a carreira. Carreira 14. A carreira 14 começa com 10 quadradinhos, 19 pontos e 6 quadradinhos, 4 pontos e 5 quadradinhos e 4 pontos, 3 quadradinhos e 4 pontos, 5 quadradinhos e 7 pontos, 5 quadradinhos para terminar a carreira. Carreira número 15. Começa com 11 quadradinhos, 4 pontos e 4 quadradinhos, 4 pontos e 5 quadradinhos, 19 pontos, 5 quadradinhos, 13 pontos, 8 quadradinhos. Carreira 16. Começa com 9 quadradinhos, 43 pontos e 5 quadradinhos, 4 pontos e 4 quadradinhos e 4 pontos, 11 quadradinhos. Carreira 17. Começa com 10 quadradinhos, 4 pontos e 5 quadradinhos, 4 e 5, depois vem 7 pontos e 5 quadradinhos também. Vou repetir essa aqui para vocês. A carreira 17 começa com 10 quadradinhos, 4 pontos, 5 quadradinhos, 7 pontos, 5 quadradinhos, 31 pontos e 12 quadradinhos. Carreira 18 começa com 7 pontos, 10 quadradinhos e 5 pontos. Não, 7 pontos não, desculpe, gente. Já tô me distraindo aqui, né, pessoal? Carreira 18. Vou repetir para vocês a 18 também. 7 quadradinhos, 10 pontos, 5 quadradinhos, 19 pontos, 4 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 5 quadradinhos e 4 pontos, 10 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 19. Vou dobrar, não dá. Carreira 19, começa com 10 quadradinhos, 4 pontos, 5 quadradinhos, 4 pontos, 9 quadradinhos, 19 pontos, 4 quadradinhos, 10 pontos, 6 quadradinhos. Carreira número 20, começa com 4 quadradinhos, 13 pontos e 19 quadradinhos, 10 pontos, 5 quadradinhos e 10 pontos, 7 quadradinhos. Carreira 21, começa com 6 quadradinhos, 16 pontos e 1 quadradinho, 4 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 20 quadradinhos, 7 pontos, 5 quadradinhos. E a carreira 22 começa com 4 quadradinhos, 7 pontos, 22 quadradinhos, 4 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos e 7 quadradinhos. Carreira 23, começa com 4 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 6 quadradinhos, 7 pontos e 7 quadradinhos, 10 pontos, 10 quadradinhos e 10 pontos, 3 quadradinhos. Carreira 24, começa com 3 quadradinhos, 7 pontos, 6 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 5 quadradinhos, 7 pontos, 8 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 3 quadradinhos. E a carreira 25 começa com 2 quadradinhos, 22 pontos, 15 quadradinhos, 34 pontos e 4 quadradinhos, 4 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho. Carreira 26, começa com 2 quadradinhos, 7 pontos, 5 quadradinhos, 37 pontos, botei aqui embaixo porque aqui eu errei, ó, pessoal. 37 pontos, 2 quadradinhos, 16 pontos, 7 quadradinhos e 16 pontos, 1 quadradinho.
Depois 10 pontos, um quadradinho para finalizar a carreira. Aqui, pessoal, eu tinha anotado outra quantia errada, porque é bastante difícil tirar daquelas fotos ali que eu mandei imprimir. Então aqui, para vocês prestarem bem atenção aqui, que depois desse começo aqui, que são 2 quadradinhos, 7 pontos, 5 quadradinhos, vem 37 pontos e aí vai para cá, 2 quadradinhos, 16,7, 16 e 1 e 10 e 1. Essa é a carreira 26. Agora vamos passar para a carreira 27. Começa com 1 quadradinho, 7 pontos e 1 quadradinho, 10 pontos e 1 quadradinho, 7 pontos, 5 quadradinhos, 22 pontos, 3 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, e termina a carreira, né? Ah, não termina não, pessoal. Aqui depois de 10 pontos e 1 quadradinho, vem aqui embaixo. Tem 22 pontos, 5 quadradinhos e 7 pontos, 2 quadradinhos. Aí finaliza a carreira 27. Vamos para a carreira 28, que começa com 1 quadradinho, 7 pontos e 6 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 31 pontos e 4 quadradinhos, 10 pontos e 1 quadradinho, e 7 pontos e 1 quadradinho igual 2 vezes. Aqui vocês vão repetir 2 vezes de 7 pontos e 1 quadradinho, tá, pessoal? Agora nós vamos achar onde é que eu botei a carreira 29, aqui do outro lado. Aqui do outro lado, aqui era uma das fotos, difícil de copiar, mas graças a Deus eu fiz esse trabalho. Foi para uma cliente lá de São Paulo, me parece que é Tatuí a cidade, agora não estou me lembrando muito bem. Carreira 29, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 4 quadradinhos, 31 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 5 quadradinho e 7 pontos, 1 quadradinho para finalizar a carreira 29. Vamos para a carreira 30. Carreira 30 começa com 1 quadradinho, 7 pontos, 6 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 7 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 3 quadradinhos, 10 pontos, 3 quadradinhos e 4 pontos e 2 quadradinhos para finalizar a carreira. A carreira 31 começa com 2 quadradinhos, 4 pontos e 3 quadradinhos, 7 pontos, 3 quadradinhos, 25 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos, 19 pontos e 2 quadradinhos, 10 pontos, 7 quadradinhos e 7 pontos, 1 quadradinho. Carreira 32, começa com 1 quadradinho, 10 pontos e 8 quadradinhos, 31 pontos e 3 quadradinhos, 28 pontos, 4 quadradinhos, 7 pontos, 2 quadradinhos e 4 pontos, 2 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 33, começa com 4 quadradinhos, 7 pontos e 5 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 2 quadradinhos, 22 pontos, 6 quadradinhos, 10 pontos, 4 quadradinhos e 7 pontos, 1 quadradinho. Carreira 34, começa com 1 quadradinho, 4 pontos e 4 quadradinhos, 10 pontos e 3 quadradinhos, 7 pontos, 3 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 5 quadradinhos e 16 pontos e 6 quadradinhos. E depois vem 4 pontos e 4 quadradinhos para finalizar a carreira 34. Finaliza com 4 pontos e 4 quadradinhos. Carreira 35 começa com 12 quadradinhos, 22 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos e 1 quadradinho, que eu botei aqui, ó. Depois vem 16 pontos, 4 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho e 13 pontos, 3 quadradinhos e 4 pontos e 1 quadradinho para finalizar a carreira. Termina aqui com 4 pontos e 1 quadradinho. Essa é a carreira 35. Tá, essa folha aqui já ditei tudo para vocês, né? Agora a 36 tá aqui, ó. Carreira 36. Aqui tem mais depois. Carreira 36. Começa com 1 quadradinho, 4 pontos e 2 quadradinhos, 13 pontos e 2 quadradinhos, 7 pontos e 3 quadradinhos e 7 pontos e 2 quadradinhos,
22 pontos, 1 quadradinho e 22 pontos, 11 quadradinhos para finalizar a carreira. A carreira 37 começa com 11 quadradinhos, 19 pontos e 2 quadradinhos, 13 pontos e 3 quadradinhos e 13 pontos, 4 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 2 quadradinhos e 4 pontos, 1 quadradinho. Carreira 38 começa com 1 quadradinho, a 38, 1 quadradinho, 4 pontos e 3 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 2 quadradinhos e 10 pontos, 2 quadradinhos. Depois vem 4 pontos, 1 quadradinho e 16 pontos, 1 quadradinho e 19 pontos e 11 quadradinhos para finalizar. Termina com 11 quadradinhos. A carreira 38. Vamos para a carreira 39. Carreira 39 começa com 12 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho, 22 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 3 quadradinhos e 4 pontos, 2 quadradinhos. E depois vem aqui uma sequência, ó, 4 pontos e 1 quadradinho igual 2 vezes. 4 e 1 repete 2 vezes. Depois vem 10 pontos, 3 quadradinhos e 4 pontos, 1 quadradinho para finalizar a carreira. Carreira 40. Carreira 40 também começa com 1 quadradinho. É 1 quadradinho, 4 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos, 2 quadradinhos. 7 pontos, 2 quadradinhos, 16 pontos, 1 quadradinho, 19 pontos e 2 quadradinhos e 13, aqui é 13 pontos e 13 quadradinhos, ó. 13 pontos, 13 quadradinhos, para finalizar a carreira 40. Aí vem a carreira 41, começa com 19 quadradinhos, e aqui 19 pontos, são 19 quadradinhos e 19 pontos e 2 quadradinhos. Aqui eu borrei um pouquinho, mas são 19 e 2 aqui, 2 quadradinhos. 10 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho. Depois vem 16 pontos e 2 quadradinhos e 4 pontos, 1 quadradinho. Aí termina a carreira 41. Deixa eu ver onde é que tá a carreira 42. Não tá aqui, não. Tá no outro papel. É que isso aqui eu não ia fazer videoaula, né, pessoal? Eu ia só anotar pra mim fazer ele e aí deixei ali guardado. Agora resolvi mostrar pra vocês esse trabalho lindo. Carreira 42. Começa com 1 quadradinho, 4 pontos e 2 quadradinhos, 16 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, 7 quadradinhos, 13 pontos e 1 quadradinho e 16 pontos, 14 quadradinhos. Aqui a carreira 42 termina com 14 quadradinhos. A carreira 43 começa com 13 quadradinhos. 13 quadradinhos, 16 pontos e 2 quadradinhos, 19 pontos e 2 quadradinhos, 16 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 2 quadradinhos e 7 pontos, 1 quadradinho para terminar a carreira 43. A carreira 44 começa com 1 quadradinho, 7 pontos, 5 quadradinhos, 7 pontos, 7 quadradinhos, 49 pontos, 12 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 45 começa com 12 quadradinhos, 19 pontos e 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 31 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos, 4 quadradinhos e 7 pontos, 1 quadradinho. Carreira 46, começa com 1 quadradinho, 7 pontos, 4 quadradinhos, 16 pontos, 3 quadradinhos, 19 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos, aqui é 10, 2 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos e 13 quadradinhos, tá? 13 e 13 aqui, né? Depois a 47 começa com 14 quadradinhos, 22 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 7 quadradinhos, 22 pontos, 4 quadradinhos e 7 pontos, 1 quadradinho. A 48 começa com 1 quadradinho, 7 pontos, 5 quadradinhos, 25 pontos, 1 quadradinho, 34 pontos, 1 quadradinho e 7 pontos e 7 quadradinhos e 7 pontos, 5 quadradinhos. A carreira 49 começa com 3 quadradinhos, 7 pontos, 11 quadradinhos, 37 pontos, 1 quadradinho, 25 pontos, 3 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos para terminar a carreira 49. Carreira 50.
Começa com 2 quadradinhos, 7 pontos e 5 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 16 pontos, 1 quadradinho, 37 pontos, 5 quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos e 13 pontos, 3 quadradinhos para finalizar a carreira 50. Agora vamos para a carreira 51. 51 começa com 2 quadradinhos, 22 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 4 quadradinhos, 31 pontos, 3 quadradinhos, 13 pontos, 6 quadradinhos, 10 pontos e 2 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 52, começa com 1 quadradinho, 4 pontos e 1 quadradinho, 7 pontos, 14 quadradinhos. 25 pontos, 4 quadradinhos. 25 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos e 2 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 53, começa com 2 quadradinhos, 10 pontos e 1 quadradinho, 28 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos, 11 quadradinhos, 7 pontos, 3 quadradinhos e 7 pontos, 5 quadradinhos e 7 pontos, 4 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 54, deixa eu só dobrar um pouquinho aqui, fica mais fácil. Carreira 54 começa com 4 quadradinhos, 10 pontos, 5 quadradinhos, 7 pontos e 3 quadradinhos e 7 pontos, 9 quadradinhos e 7 pontos, 1 quadradinho. 13 pontos, 1 quadradinho e 7 pontos, 1 quadradinho e 10 pontos, 3 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 55 começa com 1 quadradinho e aqui 7 pontos e 1 quadradinho igual 4 vezes. Aí vocês têm que repetir 4 vezes, 7, 1, 7, 1, 7, 1, 7, 1, que é 7 pontos e 1 quadradinho, 4 vezes iguais, tá, pessoal? Depois vem 16 pontos, 8 quadradinhos, 7 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 5 quadradinhos e 10 pontos, 5 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 56 começa com 4 quadradinhos. Depois vem 4 pontos e 1 quadradinho, 13 pontos, 6 quadradinho, 10 pontos, 8 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos e 1 quadradinho e 16 pontos e 2 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 57 começa com 2 quadradinhos, 16 pontos e 1 quadradinho, 4 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 9 quadradinhos, 25 pontos, 2 quadradinhos e 7 pontos, 6 quadradinhos para finalizar a carreira 57. Vamos para a carreira 58. Começa com 8 quadradinhos, 7 pontos e 3 quadradinhos, 13 pontos, 10 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho, 10 pontos, 5 quadradinho e 10 pontos, 2 quadradinhos. Carreira 59, 3 quadradinhos, 22 pontos, 1 quadradinho, 7 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 8 quadradinhos, 7 pontos, 6 quadradinho, 10 pontos e 8 quadradinhos. E a carreira 60, ela começa com 8 quadradinhos. 8 quadradinhos, 16 pontos, 5 quadradinhos, 19 pontos, 3 quadradinhos e 13 pontos, 3 quadradinhos, 22 pontos e 4 quadradinhos para terminar a carreira 60. Agora nós vamos para a carreira 61. Aqui está o restante, ó, carreira 61 até a carreira 80, que é onde termina aqui. Carreira 61, começa com 2 quadradinhos, 16 pontos, 6 quadradinhos, 13 pontos e 6 quadradinhos. É 16 e 6 e depois 13 e 6, ó. Aí vem 7 pontos, 5 quadradinhos, 7 pontos, 3 quadradinhos. 4 pontos, 9 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 62 começa com 9 quadradinhos. 7 pontos e 3 quadradinhos, 7 pontos e 5 quadradinhos. Ela vai dando igual lá no final da outra, ó, 7, 5 aqui. Depois vem 10 pontos e 8 quadradinhos e 31 pontos e 3 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 63, começa com 4 quadradinhos, 28 pontos e 2 quadradinhos, 22 pontos, 7 quadradinhos, 7 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho e 4 pontos, 9 quadradinhos. E a 64 começa com 9 quadradinhos, 4 pontos e 1 quadradinho, 4 pontos, 13 quadradinhos, 4 pontos, 7 quadradinhos,
22 pontos, 5 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 65 começa com 18 quadradinhos, ó, que aumentou bastante. Começa já com 18 quadradinhos, 7 pontos, 12 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 4 pontos e 9 quadradinhos. Carreira 66 começa com 9 quadradinhos, 7 pontos, 6 quadradinho, 13 pontos, 4 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho e 4 pontos, 17 quadradinhos. Para finalizar a carreira são 17 quadradinhos. Carreira 67 começa com 9 quadradinhos, 7 pontos, 3 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 3 quadradinhos, 22 pontos, 4 quadradinhos, 13 pontos, 7 quadradinhos para terminar a carreira. Carreira 68 começa com 8 quadradinhos, 7 pontos e 7 quadradinhos, 19 pontos e 2 quadradinhos, e aqui 4 pontos e 1 quadradinho igual 2 vezes. Repete 2 vezes de 4 pontos e 1 quadradinho. Depois vem 10 pontos, 1 quadradinho e 10 pontos, 9 quadradinhos para finalizar a carreira. Vamos para a carreira 69, que começa com 11 quadradinhos. 11 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 7 pontos, 2 quadradinhos, 4 pontos, 1 quadradinho, 28 pontos e 14 quadradinhos. A carreira 70 começa com 13 quadradinhos e 13 pontos, 1 quadradinho e 13 pontos, 2 quadradinhos. Depois vem 7 pontos, 3 quadradinhos e 7 pontos, 14 quadradinhos para finalizar a carreira. A 71 começa também com 13 quadradinhos, 10 pontos, 2 quadradinhos, 13 pontos, 5 quadradinhos, 19 pontos, 3 quadradinhos, 7 pontos e 7 quadradinhos. Carreira 72 começa com 7 quadradinhos, 4 pontos e 3 quadradinhos, 31 pontos e 2 quadradinhos, 13 pontos e 3 quadradinhos, 7 pontos, 13 quadradinhos. E a carreira 73 começa com 13 quadradinhos. 7 pontos, 3 quadradinhos, 13 pontos, 1 quadradinho. 4 pontos, 2 quadradinhos e aqui 37 pontos. Eu botei ali pequenininho que eu tinha errado aqui também. São 37 pontos e 7 quadradinhos para finalizar a carreira. Vamos para a carreira 74. 74 começa com 9 quadradinhos, 22 pontos e 4 quadradinhos, 7 pontos, 1 quadradinho, 13 pontos, 4 quadradinhos, 4 pontos e 13 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 75. A carreira 75 começa com 19 quadradinhos, 10 pontos, 1 quadradinho, 40 pontos e 9 quadradinhos para finalizar a carreira. A carreira 76 começa com 11 quadradinhos, 43 pontos e 20 quadradinhos para finalizar a carreira. Carreira 77 começa com 20 quadradinhos, 13 pontos e 1 quadradinho, 22 pontos e 13 quadradinhos para finalizar a carreira. Termina com 13 quadradinhos. A 78 começa com 12 quadradinhos. São 12 quadradinhos, 19 pontos, 2 quadradinhos, 10 pontos e 22 quadradinhos para finalizar a carreira 78. A 79 começa com 24 quadradinhos, 4 pontos e 20 quadradinhos. Só tem 4 pontos no meio. No começo é 24 pontos, 24 quadradinhos, depois 4 pontos e 20 quadradinhos. Só tem aqueles 4 pontinhos no meio lá para finalizar. E a carreira 80 é só quadradinhos. São 45 quadradinhos, né? A mesma quantia que teve lá no começo. Aí finalizou assim esse trabalho, né? Todo o tapete que deu 1,10 m. 1,10 m, 1,11 m. Eu já ditei para vocês as 80 carreiras. Os bicos vocês fazem como vocês quiserem. Pode ser esse modelinho que eu fiz simples, pode ser só ponto baixo ou qualquer outro biquinho. Eu não vou ensinar nenhum bico, porque existem muitos bicos e eu não teria tempo agora, pessoal. Por isso eu peço desculpas e agradeço a vocês de todo o coração por estarem participando comigo, me aguentando nesses meus trabalhos, tá, pessoal? Ele é muito bonito, só que as fotos que eu mandei fazer, que eu mandei imprimir, nas fotos não ficou bonito. Não ficou tão bonito, mas ele é lindo. Deixa eu ver se eu tenho aqui no celular
Não sei se eu tenho ele aqui, só um minuto, pessoal. Eu vou dar uma olhadinha aqui se eu tenho ele. Ah, aqui tem a foto que eu já tirei dele, mas não aparece, nessa posição não aparece. Tá, pessoal, muito obrigado, Deus abençoe vocês e até o próximo trabalho. O próximo não, a continuação da toalha buquê de girassóis, que logo na semana... Vou passar essa semana do feriado de carnaval fazendo, para lá no final de semana já poder publicar uma nova videoaula, pessoal. Beijo para vocês, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.